Então, gente, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui a excelentíssima presença do Marcelo Rode, nosso colega fisioterapeuta. Atualmente, ele é um dos componentes do grupo de fisioterapia de um hospital de reabilitação referência no país chamado Inglaterra somente. Eu tive o privilégio de visitar ele o ano passado, no mês de outubro, e pensamos então que seria uma excelente forma de a gente trocar uma ideia a respeito de como é a realidade da fisioterapia no serviço no qual ele participa, falar a respeito de tecnologias. Então, Marcelo, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que Muito obrigado, Leno. Muito obrigado pelo convite. eu, eu Foi sei muito que interessante. Acho que a gente sempre teve essa conversa junto, né? Desde que eu fiz o curso, a gente manteve essa conversa. E aí eu vim para cá e a gente manteve. Aí veio o curso aqui, foi muito interessante que a gente abordou essa questão da avaliação clínica e do raciocínio clínico. Então, acho que vai ser muito boa essa conversa que a gente vai ter, tentar trazer um pouquinho aí do que a gente tem feito aqui. legal. Eu sei que teu tempo é ouro, então, né, o tempo de todos, na verdade, é ouro. E por isso a gente escolheu um formato que a gente tem chamado de Pocket Lives. O nosso objetivo é matar essa charada com esse assunto em 30 minutos no máximo. Então, para que a gente possa ser objetivo, carregar a informação de forma adequada e não cansar os nossos espectadores também, tá? Marcelo, fala um pouquinho a teu respeito, a respeito da tua carreira de forma breve. Como é que tu foi parar na Inglaterra e como é que tu foi parar num dos principais hospitais de reabilitação do país? Então, tá. Eu me formei em 2008 pela PUC, Rio Grande do Sul. Eu comecei a trabalhando, eu sempre tive essa vontade de trabalhar. Eu sou mais voltado a neuro, apesar de que eu fiz outras coisas, mas eu sempre acabei sendo voltado um pouquinho mais para neuro, um pouquinho mais de interesse nessa área. Quando eu estava no Brasil, assim que eu me formei, fui trabalhar na CD, trabalhando com crianças e com adultos. E aí surgiu essa oportunidade de vir com a família para a Inglaterra. Tá? Então, eu comecei esse processo de reconhecimento de diploma e tal. Aí, assim que eu consegui, eu trabalhei aqui. A gente abriu uma clínica com um colega. ah, Era mais voltada, era questão de reabilitação intensiva em ortopedia. E no final acabou meio degringolando, acabou indo para um outro lado. E aí surgiu essa oportunidade, então, de entrar aqui. Eu trabalho no Royal Bucks Hospital. E eu tô aqui desde 2012 já. E a gente trabalha com reabilitação intensiva. 99% é neurologia, né? Marcelo, deixa eu Então, eu fiquei aqui aproveitar. alguns anos, acabei voltando para o Brasil. Por uns anos é quando eu fiz o meu curso do PNF contigo. Ah, e aí, enfim, coisas da vida, a gente acabou retornando, faz 6 anos já que eu voltei para a Inglaterra. O pessoal estava me convidando aqui, enfim, eles convidaram até uma hora que eu não aguentei mais e acabei voltando. Então a gente tem feito esse trabalho aqui. Nosso trabalho é muito interessante aqui. Ah, a gente tem uma situação aqui que eu diria que é única. Tem pouquíssimos centros que trabalham como a gente trabalha aqui, que têm a condição de trabalhar como a gente trabalha aqui. Tá? Para dar só uma ideia do que a gente trabalha, a gente é muito voltado para lesados medulares, mas a gente vê bastante lesão encefálica, adquirida ou não. Ah, mas lesados medulares é o nosso forte. Bastante AVC também e coisas do tipo. E o nosso modelo é de terapia intensiva. Os pacientes vêm para cá, eles ficam internados, e isso pode variar de 2 semanas a 6 meses. Isso que eles recebem essa coisa de 4 horas por dia, mais ou menos, com os terapeutas, né? Então, e a gente é muito voltado em tecnologias, tá? Então, a gente tem muita coisa de realidade virtual, tem muita coisa de exoskeletons, né? A parte de robótica, a gente tem lidado. Ah, e a questão é, a gente sempre teve cuidado de não virar um centro que só aplica essas coisas, né? Acho que uma coisa que a gente consegue ser bem
que a gente conseguiu trabalhar no nosso time, que a gente tem um time bem eclético. E uma coisa que a gente conseguiu trabalhar é usar essas ferramentas, né? Então, então a questão do PNF funciona muito bem aqui. A questão do raciocínio clínico funciona muito bem em selecionar essas ferramentas, tá? O nosso hospital aqui, a gente opera hoje em dia, apesar de ter mais capacidade, hoje em dia a gente opera com 15 leitos, tá, para reabilitação. Apesar do hospital ter condições de abrir mais, uma questão de logística a gente decidiu manter assim. E nós temos pacientes que a gente chama outpatients, que é o paciente de clínica, né? Que eles podem estar num programa intensivo ou não, ou pode ser esse tipo de paciente comum que a gente vê 2 vezes por semana. A gente tem um pouco disso também, mas os inpatients, esses os pacientes admitidos, são é a nossa prioridade, né? Então, o raciocínio clínico entra bem forte nisso. A gente tem muita reunião de time, muita reunião. Hoje em dia, se tu entrar na nossa academia aqui, no nosso setor, tu não consegue diferenciar quem é físio e quem é terapeuta ocupacional e quem é assistente. Tá? A única coisa que vai diferenciar é a cor da camisa e é só isso, tá? Porque se tu estiver olhando que todo mundo trabalha muito bem junto, isso é uma riqueza que a gente tem aqui, é um luxo que a gente tem, que outros lugares não têm. A gente conseguiu montar um time assim, e aí isso permite que a gente faça muita reunião, que a gente tenha muita discussão sobre o paciente, como é que a gente vai abordar, quais são os problemas, quais são os potenciais, quais são as reservas, e o que que a gente pode fazer para então tirar o melhor dos pacientes e conseguir tirar o melhor dessas ferramentas que a gente tem disponível. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Marcelo. Até porque o tema da nossa conversa, tendo já, então, uma ideia bem bacana a respeito do hospital, e eu até confesso, para quem está escutando a gente, que eu tive a oportunidade de visitar o Marcelo esse ano, e o Buckinghamshire Hospital, ele é referência no país, que nem o Marcelo disse, e é o mundo dos sonhos para nós fisioterapeutas, quando a gente pensa em equipamentos para facilitar a nossa abordagem, né? Tive a oportunidade, que nem o Marcelo falou, de experimentar uma esteira de suspensão de peso, que é formidável, tanto para trabalho com pacientes ortopédicos quanto pacientes neurológicos. Vi também o trabalho da realidade virtual, experimentei o exoesqueleto, e essas tecnologias, então, elas vêm de encontro para a gente conseguir intervir de forma mais fácil, mas não mais fácil, desculpe, também eficiente. Esse é um aspecto que seria legal se tu pudesse falar para a gente, em um primeiro momento, quais desses equipamentos eles são mais frequentemente utilizados e dá uma palhinha a respeito dessas mais frequentes, se tu puderes escolher em 1, 2 ou 3. Tá, Outra então pergunta. vamos lá. Peraí, deixa eu te fazer outra pergunta, daí tu Tá, já claro, claro. engata nela. E como a gente está falando não especificamente a respeito do PNF, tá? Mas sim da abordagem funcional. E a abordagem funcional, ela é sim uma das partes da filosofia do PNF. A abordagem funcional, hoje em dia, ela tem como base a classificação internacional de funcionalidades e incapacidades. Então, eu queria também, já aproveitando nessas tuas experiências dos equipamentos, se tu puder falar um pouquinho como que essa abordagem funcional ela é norteadora das discussões de vocês em equipes e das decisões para os pacientes. Tá. Então, deixa eu puxar essa segunda pergunta primeiro, tá? Puxando no que eu tinha falado, dessa questão do time trabalhar junto, tá? Nós, físios, somos culpados, tá? Em geral, a gente tem de olhar a coisa muito quebrada, tá? A gente tem de olhar no músculo, numa força, é reforço, e acaba não botando no contexto da pessoa, tá?
nós temos aqui um time bem forte de terapeutas ocupacionais. E eu acho, e a gente montou um time ao longo dos anos muito forte. A gente tem uma liderança nela, nas TOs, bem forte. Então, eu acho que essa aliança foi muito boa para nortear essa questão da funcionalidade, tá? Que às vezes a gente peca. Nós, como CIS, às vezes a gente peca um pouco, tá? Então, acho que foi um casamento que saiu bem interessante aqui, que nos permite, daí, discutir essa questão. O que a gente precisa fazer para alcançar a funcionalidade? Se o objetivo é, sei lá, cozinhar, fazer uma torrada, por exemplo, o que a gente precisa fazer? E aí tem essa conversa. Então, e isso é sempre bem presente. Acho uma coisa que a gente tem bem marcante aqui, é uma coisa que a gente puxa bastante, tá? Então, baseado nisso, baseado nessas discussões, nas queixas de funcionalidade, etc., a gente então consegue selecionar quais são as ferramentas mais interessantes, tá? Da mesma maneira que tu fala dos teus cursos e a gente fala no PNF que todos esses métodos e conceitos e tudo isso que a gente faz são ferramentas e a gente tem que aprender a escolher as melhores ferramentas. A questão da tecnologia é a mesma coisa, tá? Existe uma tendência de tentar com que a tecnologia entre no lugar do terapeuta, né? Troque a posição do terapeuta. E não é esse o objetivo. O objetivo é bem o contrário. O objetivo é facilitar o processo, tá? É bem fácil cair nessa armadilha, tá? E a gente vê muitas vezes, é uma briga que a gente tem bem frequente, essa questão de que as pessoas simplesmente... Porque o equipamento é fácil, quem tem dinheiro vai lá e compra e faz o melhor lugar do mundo e não vai ser o menor lugar do mundo. A gente viu vários lugares aqui que tem isso, que eles vão lá, aplicam dinheiro e não tem quem aplicar, né? Não eficientemente, pelo menos, tá? Então, essa questão da tecnologia, ela vem como ferramenta para facilitar aquilo que a gente quer atingir, tá? Para tentar conseguir lá pela história do controle metabólico, como é que a gente consegue número de repetições? Como é que a gente mantém um paciente engajado? Né? Como é que a gente faz aquela coisa relevante para o paciente? Né? Porque isso que é importante, o aprendizado vai vir disso. Se tu faz uma... Não é interessante, eu sempre falo, a gente brinca com essa coisa da realidade virtual. Por exemplo, se tu der um exercício para o paciente e pedir para ele fazer levantar o braço 3 sets de 10. Bah, que coisa chata, né? Agora, se tu pedir para ele fazer o mesmo movimento e selecionar 30 moedas, é muito mais interessante para o paciente. O paciente consegue relacionar muito mais. E aí o aprendizado vem. Até porque ele não vai pegar 30 moedas, ele vai pegar 300 moedas, né? Porque ele vai estar engajado, vai ter interesse, tá? Então, mas tu tem que selecionar qual é o melhor objetivo, tá? Como tu falou, a gente é bem... A gente tem esse luxo aqui de ter diferentes opções, então a gente consegue selecionar o que é melhor para cada um deles, tá? Acho que tem 3 coisas, provavelmente, assim, que a gente puxa mais. Uma questão do FS, né, da estimulação elétrica, que a gente usa bastante como suporte, para dar mais suporte para os músculos. Outra coisa que a gente tem puxado bastante é a questão da realidade virtual, né? Jogos de realidade virtual. Isso pode ser por sensor, pode ser por essas câmeras de Kinect e coisas do tipo, tá? Que a ideia é justamente isso, é manter o engajamento do cliente, do paciente. É manter o paciente interessado numa atividade e aí, com isso, estimular a repetição, tá? 300, 500, 1.000 repetições, 2.000 repetições, tá? E aí, isso sim, só que tem que ter essa ideia da funcionalidade no fundo, né? Qual é a repetição? O que eu tenho que trabalhar, né? Vai depender da tua avaliação. O paciente, qual é a queixa de funcionalidade do paciente? O que ele quer alcançar? Aí a gente vai, na nossa avaliação, ver quais são as barreiras para essa função, quais são os potenciais que a gente tem para conseguir explorar, tá? E aí a gente seleciona essas ferramentas. Então, essa parte da realidade virtual é muito essa coisa do engajamento e da repetição, tá?
A gente tem, a gente tem alguns equipamentos aqui, os que a gente usa mais é a Tiger Station, tá? Eles são europeus, não sei se são alemãos ou austríacos, algo do tipo assim. E eles usam sensores, tá? Então, tu tem sensores de movimentos, tem sensor de pressão, tem sensor tipo aquelas tábuas de pressão que o Wii tem algo parecido também. Então, a seleção do exercício é bem ampla, né? Porque tu pode ditar o que tu quer. Tu não fica preso no que o equipamento quer te dizer. Tu seleciona, mas isso vai depender da tua experiência, da tua avaliação, da queixa, do qual objetivo que tu tem. E tem outro que é o Mind Maze, que também ele é operado por câmera. Então ele capta os movimentos da pessoa e tu interage então com esse avatar e com esses jogos que são montados justamente baseados em movimentos. Uh, a gente mais recentemente a gente instalou uma extensão do MindMaze, se chama MindPod, que é uma sala completamente preparada para isso e a total imersão. É uma tela de 4K com desenho sensacional, som, luzes. Então, o que eles estão puxando nisso é a questão da repetição. E a gente fala muito do período que a gente passa, time on task se chama. Então, é o tempo da tarefa. Então, digamos que numa sessão que tu está fazendo terapia de mão, né? Está tentando melhorar o membro superior, por exemplo, do paciente. Numa sessão de, sei lá, 1 hora, quanto tempo o paciente passa mexendo o tal do braço, né? Aqui fizeram uma pesquisa uma vez com clientes que sofreram AVC e está dizendo, o paciente tem que ter 1, 2 horas por dia, alguma coisa do tipo, assim, não me lembro agora. Eu sei que a conclusão no final foi que os pacientes estavam recebendo 12 minutos de movimento por sessão, tá? Então, 12 minutos não é nada, tá? O que está acontecendo nas outras 23 horas e meia, né? Que o paciente não está mexendo o braço, tá? Então, por exemplo, o MindPod, que é esse interação, imersão total, a gente está falando coisas de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas de movimento do braço sem parar, tá? Que é justamente essa coisa da repetição, tá? Tu quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer alguns comentários e acho que é super interessante te ouvir falar, porque da tua fala, dentro dessas duas questões que eu te trouxe, a gente consegue tirar vários insights que a gente tenta passar para as pessoas que querem ter uma formação sobre abordagem funcional e aprendizagem motora, porque se a gente for pensar, né, a abordagem funcional, na verdade, ela é uma estratégia de aprendizagem motora, que é a aprendizagem baseada em tarefa, que é aquilo que tu está trazendo, é toda a participação dos terapeutas ocupacionais dentro da carreira para trazer a gente, os fisioterapeutas, nos tirar de uma cultura estrutural e nos colocar na tarefa. Então, a aprendizagem baseada em tarefa é uma teoria de aprendizagem motora. E aí a gente identifica no que tu está trazendo diversas outras estratégias de aprendizagem motora, como a intensidade, que lá no PNF a gente fala sobre mobilização de reservas, a repetição, a própria motivação para a adesão do paciente, para que ele possa executar essa repetição diversas horas do dia. E aí fica evidente com isso que a interface humana ela nunca vai conseguir ser substituída pela interface tecnológica somente. E isso que tu traz é muito legal e essa impressão eu tive. Por mais que o centro que vocês têm e que eu tive de boca aberta a oportunidade de vivenciar durante 2, 3 dias, é algo surreal, é algo de sonho, que nem em sonho eu ousava pensar os equipamentos tecnológicos que vocês têm, mas em contrapartida, toda a tecnologia que tem por trás do hospital de reabilitação, ela é dependente dessa interface humana
para poder mexer com esses conceitos de aprendizagem motora. Então, eu acho que, tendo essa nossa conversa, é muito legal a gente ter essa impressão, porque a gente tem muitas vezes, né, Marcelo, a mania de querer pensar que nós somos dependentes da tecnologia para reabilitar os pacientes. Mas eu acho ainda que a parte mais importante é essa interface humana, o bom treinamento, a boa expertise profissional e a boa mão, mas não só a mão, né? É a gente poder usar todas essas estratégias, essas teorias de controle motor por trás, o nosso conhecimento teórico, para fundamentar a nossa prática. Porque aí a gente consegue tocar diante um serviço tão grande, uma magnitude gigantesca que nem é o de vocês aí, né? E deixa eu ver quanto tempo a gente ia, a gente já está quase no fim, Marcelo. Mas, Rapidinho. Tá? Mas é esse o objetivo mesmo, a gente deixa depois o pessoal que escutar a gente ficar curioso e pedir mais. é isso aí, a gente faz a parte 2 daí. Mas é bem isso que tu falou, Leandro, tá? Essa questão da tecnologia é isso aí, tá? A tecnologia é um facilitador, tá? Nunca vai trocar o raciocínio, tá? Tem que ter alguém para apertar o botão e saber qual botão apertar. É uma coisa que a gente puxa bastante essa questão. E é uma coisa que quando a gente está vendendo o nosso serviço, por exemplo, a gente fala, olha, o equipamento, sim, é bonito, é lindo, é tudo, mas tem que ter alguém para apertar esses botões. E tem que ter experiência para saber qual botão para conseguir tirar o melhor, né? Sim. Então, então é isso. É a mesma coisa com a questão da robótica, é a mesma coisa, tá? São facilitadores, Sim. né? Ajuda a ter mais repetição, ajuda, mas ajuda, não troca. Exato. Eu Tá? tive, para o pessoal que está nos escutando, a oportunidade de experimentar o exoesqueleto e é algo formidável, porque ele pode me dar 100% de suporte do peso do meu corpo, eu posso ficar completamente passivo, e aí a gente precisa do fisioterapeuta do lado, para saber o quanto facilitar ou o quanto não facilitar, pedir para o paciente deixar a máquina levar. Então, essa parte ela é muito importante. E, Marcelo, deixa eu te fazer uma última pergunta, uma mais, digamos assim, com contexto pessoal, profissional. Me diz uma coisa, desde o início da tua carreira até agora, da tua trajetória, essa parte principal da aprendizagem baseada na tarefa, ah, tudo que a gente está falando da abordagem funcional, em que momento dessa tua trajetória tu observou que isso começou a fazer a diferença? Quando caiu essa ficha e quando tu conseguiu, ó, esse é o caminho para eu seguir daqui para diante. Essa é interessante, né? Porque a gente sai da faculdade, e quando a gente sai da faculdade, a gente sabe tudo, né? Tipo, principalmente aí que a gente tem uma formação bem global. A formação aqui é diferente, tá? Mas a formação que a gente tem é uma formação bem global. Então, quando eu saí da faculdade, eu sabia tudo, Desculpa meu riso tá? aqui, porque a gente acha que sabe tudo, né? Exato. É isso que diz. Existe um gráfico, eu não lembro quem fez, mas tem um gráfico que diz que o momento que a gente sabe mais é quando a gente se forma. Aí a gente aprende cada vez menos, cada vez a gente sabe menos e menos e menos, e lá no final da carreira começa a entender alguma coisa, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu sabia tudo. Podia entender qualquer pessoa, mas não tinha ideia nenhuma, né? Então, sim, eu fui criando minhas bases e tal. Acho que o trabalho na cidade foi interessante e tal, mas era bem início, tá? E eu acho que sim, quando eu comecei a vir para cá, a gente começou, a primeira vez que eu vim para cá, a gente começou esse trabalho que eu tive com o time junto, né? A gente discutia muito mais isso, tá? Isso foi E na aí tua eu acho que primeira, quando... isso foi Oi? na tua primeira ida para a A primeira Inglaterra. vez que eu vinha, tá? Essa coisa começou a ficar mais evidente, tá? Que a gente tinha essa abordagem um pouco mais intensiva e mais funcional também. Mas eu acho que ficou bem concretizado, principalmente quando eu fiz o curso, né? O curso básico do o módulo 1 e 2 do PNF. Acho que isso ficou mais forte ali. E daí começou a fundamentar esse monte de informação perdida que eu tinha ali, ajudou a
a reformular isso, a botar em contexto isso, e começou a ter noção do porquê que eu estava fazendo, o que eu tinha que olhar. Então, eu acho que ali foi um grande momento de mudança, quando começou a olhar isso. E aí eu comecei a aplicar, e aí a coisa vai, que aí tu vai ganhando experiência, que aí tu começa a aplicar e tu começa a ver quais são os desafios, quais são as abordagens que funcionam, as abordagens que não funcionam com cada cliente, etc. E aí tu começa a ter, mas eu acho que ali o divisor de águas, na verdade, foi ali, tá? E tinha uma ascensão antes, mas ali que foi o grande momento que a coisa começou a fazer sentido, né? Uhum. Tá? E aí toda vez que a gente tem essas discussões, aumenta mais e mais e mais, né? E aí então e eu comecei a estudar também um pouquinho mais depois que eu voltei para cá, enfim, eu comecei a estudar um pouquinho mais a CIF também, e só concretizou aquilo que já vinha sendo feito, né? Mas eu acho que a questão do curso é quando realmente foi o divisor de águas, né? Sabe, E Marcelo, te escutar é bem interessante, na verdade, porque essa nossa conversa, assim como o conjunto das próximas conversas que eu vou ter com outros colegas nossos, Uhum. ela tem por objetivo já iniciar a divulgação da nossa terceira turma do curso online, Uhum. o raciocínio clínico funcional em 3 tipos diferentes de pacientes. E o objetivo principal desse curso online é trabalhar o gap que existe lá na faculdade, quando a gente se forma achando que sabe tudo, né? E tentar introduzir isso, esse raciocínio clínico baseado nas atividades para as pessoas da graduação, porque é muito importante, eu não discuto aqui, e é indispensável o conhecimento da graduação para que depois a gente chegue nesse ponto, em Sem saber dúvida. raciocinar em nível de atividade, ter o raciocínio, abordagem funcional. Então, trazer esse pessoal que está graduando ou já está graduado para dentro do raciocínio clínico funcional, mas não só isso, resgatar esse pessoal também, os profissionais que já fizeram as formações no PNF, e não deixar morrer isso, né? Porque a nossa tendência culturalmente, e eu acho que tu colocou isso de uma forma brilhante, tá sendo puxado para a estrutura, está sendo sempre puxado para dor, para força, para potência, para mobilidade, e esqueceu a segunda fase, que é a fase de desfecho do nosso tratamento, que é o desejo do nosso paciente, e que é aquilo que o paciente vai levar para casa como presente da nossa terapia, e vai poder repetir durante o dia 12, 20, 100, 1000 vezes. E é bem essa questão que tu trouxesse. A motivação, a adesão, ela vem daí. Ela vem da É abordagem isso. funcional. Esse foi o principal objetivo de a gente tentar formatar esse curso online Uhum. para tentar levar essa informação para o máximo possível de pessoas, para que elas, quem sabe, pessoal que está lá se graduando daqui uns 5 anos, 6, 10 anos, possam chegar onde a gente está, né, com a nossa expertise clínica atuando na abordagem funcional, e também, que nem eu estava comentando, resgatar o pessoal que já trabalhou e que não trabalha mais, enfim, que quer seguir no raciocínio. Acho que tem Marcelo, duas coisas bem interessantes que tu levantou aí, Leandro, rapidinho. Uma é essa questão da base da graduação, tá? A gente tem muita gente de fora aqui, internacional e local também, e a gente consegue ver bem claramente quem teve uma formação forte e quem não teve. E faz muita diferença, uhum, tá? Esse é um dos pontos. O outro dos pontos enfim, eu fiz o curso, o básico da formação, eu participei do primeiro da formação do raciocínio clínico, e aí a gente teve um workshop aqui também, e acho que o que eu queria dizer é que sim, acho que cada pessoa vai tomar as lições de forma diferente, dependendo em que fase da carreira elas estão, boa. tá? Então, assim, não é essa coisa, fazer o curso de raciocínio clínico porque eu acabei de sair da graduação, tá? Eu tenho não sei quantos anos de experiência, não é para mim. Não, porque a gente teve, por exemplo, o workshop que a gente teve aqui, o nosso time era bem experiente, tá? Verdade. E todo mundo tirou várias coisas, né?
Eu tirei várias coisas, mesmo tendo participado dos outros cursos, dos outros workshops, eu também tirei um monte de coisa, porque tu acaba tirando aquilo que tu está experienciando, né? Tu acaba conectando com aquelas coisas que tu tá vendo. Então, eu tive a experiência, é um curso que aborda diferentes experiências, tu vai tirar diferentes resultados daquilo, né? Perfeito. Ah, Tá. eu acho Marcelo, que olha é. só, nós temos aí já fechados 30 minutos, vamos finalizar. Eu só queria que tu fizesse, em algumas palavras, para a gente, fala um pouquinho sobre as oportunidades profissionais para as pessoas que estão nos escutando. Pode ser breve, quem sabe se o pessoal se interessar, a gente faz um segundo momento mais específico sobre isso. Como é que estão as oportunidades para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais de atuação na Inglaterra? Porque a gente escuta muito falar sobre outros países, né? Sobre Estados Unidos, sobre Europa, mas quando a gente fala em Inglaterra, a gente não tem tanta informação assim Uhum. sobre as oportunidades, se elas existem e se o processo ele é muito complexo ou ele é um processo possível para quem tem interesse. Tá, deixa eu tentar pincelar em alguns minutos aqui, Perfeito. tá? Que isso aí pode ser uma live inteira, tá? Falando sobre isso, tá? Então, assim, ó, tem duas coisas. Aqui tem um órgão que controla todas essas profissões de saúde, tá? Que é o HCPC. E eles são o equivalente do nosso CREFITO aí, só que não só para fisio-TO, eles são para todas as profissões da saúde, tá? Então, são eles que regulamentam a nossa profissão aqui. Então, quem de fora quer vir trabalhar aqui tem que passar por um processo de reconhecimento do diploma, e o que eles querem ver é se a tua experiência é equivalente à experiência que um profissional aqui vai ter, tá? É basicamente isso, tá? Esse processo pode levar em diferentes rotas, tá? No meu caso, o que foi? Eu mandei toda a minha papelada do que eu fiz, o que eu não fazia, minha experiência de trabalho, minha experiência na graduação, mandei papelada de graduação e tal. E isso foi o suficiente para eles reconhecer que o meu nível era equiparável com o nível deles, eles me deram. Isso levou, enfim, um meio ano mais ou menos para fazer, tá? Talvez 2 meses a mais, porque peguei Natal no meio ali. Mas levou mais um mês, um meio ano, sempre tem uma taxinha básica para pagar, algumas traduções e coisa. Alguns, dependendo do nível de experiência, se eles não têm certeza, às vezes tem que fazer um período de trabalho supervisionado, tá? Para ter certeza que alguém vai te olhar e vai dizer, tá, tudo bem, está trabalhando bem ou não trabalha bem, enfim. Existe uma mini possibilidade de fazer um teste, mas é pouco, tá? Normalmente essa questão de trabalho supervisionado e tal. Então, esse é o processo de reconhecimento do diploma, tá? Em questão de oportunidades, tá? O país como um todo, apesar de ter problemas de inflação e coisa, o país como um todo precisa de profissionais, tá? Nós temos uma posição de terapeuta ocupacional aberta há 2 anos e meio. Olha A só, gente não consegue preencher, caramba, tá? Marcelo. E agora a gente tem mais uma, mais duas, Nossa. aliás, Olha aí, pessoal. tá? A gente não consegue preencher porque não tem gente capaz para trabalhar, tá? Físio não é diferente. A gente tem uma posição aberta há mais de ano já, Olha tá? aí, olha. A gente não consegue achar gente capacitada para trabalhar. Uhum. Tá? Nesse nível a gente não consegue. Alguma coisa de júnior, alguma coisa assim de estudante saindo, às vezes aparece, mas não, mas é difícil, principalmente no privado, né? Que nós trabalhamos no privado e o sistema aqui é baseado no sistema público. Certo, Então, a graduação, a formação é feita pelo e para o sistema público, tá? entendi, Então, esse é um padrão que os ingleses tendem a seguir aqui. entendi. Mas é muito difícil de achar, tá? Tanto que quando eu voltei, é uma questão burocrática, enfim, não vou entrar em detalhes agora, mas eles conseguiram
me dar o visto. O hospital conseguiu me fazer o esposo, conseguiu patrocinar o meu visto para me trazer. E isso é uma possibilidade. Se tem, só que tem que ter tem que passar por esse processo de reconhecimento do diploma que leva um tempo, né? Qual, Mas essas possibilidades existem, tá? qual, Existem centros, tipo nós, sim. que precisam de gente e eles vão se colocar à frente para fazer esse patrocínio. Então, oportunidades existem, E, tá? obviamente, né, Marcelo, como pré-requisito, a língua entra, não precisa nem falar, né? Porque a Ah, língua. não, sim. Como parte do processo. De novo, a gente pode fazer uma outra live falar sobre esse processo, tá? Mas o processo de reconhecimento, o teste de inglês é parte, tá? Perfeito, perfeito. Vamos, quem sabe, deixar essa porta aberta para a gente fazer daqui a pouco Claro, um novo encontro. Para claro. E a gente pode falar em mais detalhes, como é que não é, quais são as dificuldades iniciais, como é que é o processo, como é que é o sistema aqui, como é que não é, né? Senão a gente vai falar outra meia hora fácil. sobre outro assunto também, que não é o nosso foco de hoje, Exato, o nosso foco exato. é ser objetivo. Marcelo, então, mais uma vez, cara, eu tenho, cara, com muito carinho por ti, pela tua família, para agradecer, tá? Teu tempo, eu sei que vale ouro. Então, eu tô sempre que tu precisares de mim para qualquer coisa, me chama também. Eu tô a disponibilidade do meu tempo para as tuas demandas também por aí é prioridade. E obrigado por passar a tua experiência, obrigado por, eu acho que vai ser muito legal a gente veicular essa nossa conversa para abrir caminho para outras pessoas também entenderem a importância da abordagem funcional e não somente isso, também quem sabe a gente motivar, seguir aplicando as nossas estratégias de Com aprendizagem e certeza. motivação para a carreira das pessoas que estão aí começando ou que estão no meio do caminho, que nem a gente. Claro, é uma grande satisfação. Muito obrigado né, pelo convite. É sempre uma grande satisfação falar contigo, né? Sempre professor, E a aí, professora aí nos guiando. eterno Então, é aprendiz, sempre muito bom, né? somos eternos aprendizes. Exato. Valeu, Marcelão. Feito, ó. Valeu, Leandro. Um abraço, bom trabalho. Feito, ó, para ti também.